Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como eu fiz no último mês mais de 230 mil dólares com a minha loja de dropshipping global. Eu vou guiar você por toda a estratégia, do início ao fim, mostrando o nicho e o país onde eu vendi. E saiba que o que eu vou te mostrar aqui, ninguém no Brasil fala sobre isso. Depois desse vídeo você vai saber exatamente o que fazer em 2026. Então vamos para a tela aqui para a gente ver rapidinho. Como você vê aqui, a gente fechou o mês com 236 mil dólares de venda. A gente entrou no mês ali com 7 mil dólares, quase 8 mil dólares. E no dia 3 a gente já estava fazendo 10 mil dólares por dia. A gente já vê ali do mês anterior tendo bons resultados. E no dia 3 ali a gente já estava fazendo 10 mil dólares. Então é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Baseado nesses resultados aqui, eu vou te mostrar toda a estratégia. Mas então deixa de conversa e bora começar com a pergunta mais difícil. O dropshipping morreu? Porque se você dar uma pesquisada por aí, se você digitar aqui no YouTube como começar dropshipping em 2026, você vai ver literalmente milhares de estratégias. Eu faço dropshipping desde 2020. E ainda hoje, em 2026, continuo fazendo. E posso te dizer com toda certeza que boa parte desses vídeos aqui no YouTube vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Isso porque quando a gente olha ali para os vídeos, a gente vê que muitas pessoas ainda estão travadas no tempo, fazendo o que a gente fazia lá em 2020. Só que o problema é que o que a gente fazia lá em 2020 já não funciona mais em 2026. Diferente de antes, que com a loja colorida ali, cheio de informação, você colocava uma campanha e já saía vendendo. Hoje em dia, principalmente quando a gente fala do mercado global, isso já não funciona mais. Bom, então aqui eu vou mostrar um exemplo de uma loja que tem a estrutura que funciona para mim e que eu acredito ser a melhor estrutura para esse ano de 2026, quando a gente está falando de se vender com uma loja online, principalmente no mercado global. Então quando a gente olha aqui, tá? Pesquisei aqui em sapato em inglês, basicamente, e a gente entrou nessa loja. Esse é o tipo de loja que funciona muito bem para mim e que eu acredito ser o modelo ideal para você conseguir vender no mercado global. Basicamente você percebe que não há excesso de cores, informações, banners e banners por aqui. É uma loja simples, preto e branco, fundo branco, letra preta e que performa muito bem. Então quando você olha aqui, tem duas cores, marrom e preto. Você olha aqui, a gente tem uma simples descrição aqui, não tem imagem na descrição. Você consegue ter produtos complementares, então aqui quando eu adiciono um produto, eu consigo facilmente fechar o carrinho aqui e adicionar um outro produto. Então posso vir na página do outro produto e olha, que produto interessante, vim aqui e adiciono um segundo produto. Então, para um cliente que faria uma compra ali de 50 dólares, por exemplo, ele está fazendo uma compra aqui de mais de 100 dólares. E esse é o modelo que eu utilizo nas minhas lojas e que na minha visão você deve utilizar também. Então, aquelas lojas que tinham aquele banners, coisas coloridas, já não funcionam mais no dropshipping de hoje. Então, trazendo a resposta para essa pergunta, não, o dropshipping não morreu, mas muita coisa mudou. E a gente precisa se adaptar para continuar tendo resultados. Agora que eu te mostrei essa loja aqui, eu quero te resumir de forma clara como que é a minha estratégia para conseguir ter sucesso e conseguir ter resultados como esse no mercado em 2026. Primeiro ponto é você vender em moeda forte, como o dólar e o euro. O segundo ponto é você ter uma loja que vende vários produtos e não uma loja que depende de um produto vencedor. Esse eu acredito que seja o insight mais importante que você deve ter com esse vídeo, que é, quando a gente olha para essa loja que eu trouxe o exemplo aqui, você percebe que tem produtos complementares. Que um cliente chega para comprar um produto e ele vê outros produtos que também podem ser interessantes para ele e, consequentemente, a loja acaba vendendo mais. E quando a gente fala sobre esse segundo ponto, que é ter uma loja que não depende do produto vencedor, aqui entra um insight muito importante, que é a escolha do seu nicho. Você deve escolher um nicho que te permita fazer vendas complementares. E é exatamente por isso que eu gosto que o meu nicho preferido é o nicho de vestuário, especialmente o nicho de vestuário feminino. Quando a gente olha para as mulheres, elas têm um comportamento padrão de fazer compra com frequência de roupas, de vestuário. Então eu escolho esse nicho para trabalhar porque muitas vezes é um público que tem um volume de compras ao longo de um ano muito grande. Um outro ponto interessante é que vender produtos complementares para esse público, o público feminino, faz todo sentido, visto que essas pessoas estão acostumadas a comprar mais de um item sempre que vai fazer uma compra online. E aí, de novo, eu quero voltar aqui na tela para mostrar para vocês um exemplo de uma outra loja. Essa é uma loja, tá, que tem diversos produtos. Aqui eu estou focando nos produtos femininos e a gente consegue ver como que funciona bem essa estratégia aqui.
Quando você olha, tá, a gente tem produtos que são complementares e que tem uma gama, uma variedade muito grande. Então, a pessoa normalmente pode comprar esse produto aqui e depois ela pode vir e escolher um outro produto, tá vendo? Eles colocam até uma estratégia aqui, combinem outros itens e receba ali 10% de desconto. Essa estratégia funciona muito bem, justamente como eu falei, porque você acaba aumentando muito ali o valor de cada pedido, né? O ticket médio que a gente chama. Então, esse é um exemplo, tá? De uma página, continua muito clean, apesar deles colocarem aqui alguns elementos interessantes para poder aumentar a venda, ainda continua sendo uma página fundo branco, letra preta e que vende muito bem. Então aqui a gente tem um bom exemplo de uma loja que está muito bem estruturada para conseguir fazer várias vendas para o mesmo cliente e conseguir ter bons resultados. E aí você deve estar se perguntando, tá, Vitor, mas como que eu consigo achar mais lojas como essa para entender e até mesmo fazer lojas semelhantes? O que eu vou te dar de dica? Você vai usar essa extensão aqui, tá? Urban VPN, que é a extensão que eu utilizo. E você vai basicamente no Google, tá? E com essa extensão ligada, você vai basicamente escrever aqui um termo. Aqui no caso eu liguei essa extensão para os Estados Unidos, né? E coloquei o termo aqui, sapato. Então aqui eu tenho diversas lojas, ó, que eu vou conseguir ter aqui boas referências, algumas até ainda mais simples, para poder estar me espelhando ali, entendendo algumas referências de loja para criar uma loja semelhante, para começar a vender. Então, uma vez que você sabe que tipo de página funciona, como encontrar essas lojas, é importante que você saiba também qual produto procurar, porque você simplesmente pode vir aqui no Google e pesquisar sapato. Mas será que você deve pesquisar sapato? E aí entra uma outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é o Google Trends. Então o Google Trends, o que eu faço com ele? Eu utilizo aqui o Google Trends basicamente pesquisando termos. Então, por exemplo, coloquei sapato, né? Então vamos colocar aqui qual que é o volume de demanda que tem. Então eu coloco aqui Estados Unidos, então vou colocar Reino Unido, últimos 5 anos, né? O que eu gosto de colocar normalmente. E aí eu vou saber aqui qual que é o pico que normalmente tem. Qual que é a grande vantagem aqui? Quando eu olho, por exemplo, sapatos, eu vejo que sapato vende o ano todo. Então eu não tenho que me preocupar se tem demanda ou não. Se eu pego, por exemplo, uma jaqueta de frio, eu já começo a perceber que muda. Então eu tenho um pico específico em momentos específicos ali e depois eu tenho uma queda. Então eu tenho os momentos certos. Saber utilizar o Google Trends é essencial para que você não perca dinheiro e tempo com produtos que, apesar dele existir ali na sua pesquisa, ele não vai ter um bom volume de vendas, porque ele está fora do momento certo de você vender. Então a gente sempre utiliza aqui o Google Trends para ter uma boa referência. Eu sempre coloco aqui os últimos 5 anos, porque ele vai me dar uma referência, um histórico bom para aquele período. Então se eu estou em fevereiro, eu vou olhar o mês de fevereiro naqueles últimos 5 anos e ver se esse produto teve um bom volume de vendas ali. Então, usando o Google Trends, você vai conseguir ter uma margem de acerto ainda maior. Uma vez que você tem ali quais produtos você vai vender, muitas vezes você pode se perguntar, Vitor, mas como que eu faço? Aonde que eu encontro o produto para mim começar a vender? Não tem muito segredo. Eu, quando iniciei, utilizei o AliExpress e ainda continuo utilizando para alguns produtos específicos. É claro que com o tempo, você tendo um bom volume de vendas, você tende a ter um fornecedor privado e aí você pode comprar diretamente ao invés de comprar no AliExpress. Mas se você está começando, vai no AliExpress, não tem erro, você vai conseguir começar por ali. Então agora que a gente sabe todas essas etapas, você vai se perguntar, tá, Vitor, mas como que eu trago esse cliente para minha loja? Qual que é a forma que a gente utiliza, né? A gente chama isso basicamente de tráfego, né? E existem duas formas de você utilizar. Seja tráfego através do Facebook ou através do Google. Essas são as principais. Como que eu, Vitor, trabalho? Eu gosto de utilizar muito o Google, porque ali no Google eu consigo atingir essas pessoas que já buscaram por esses produtos. Então é muito mais fácil você vender para alguém que está procurando aquele produto do que colocar um anúncio ali na frente de uma pessoa, por exemplo, no Facebook. Não significa que eu não utilizo o Facebook. Eu apenas acredito que o Google é uma melhor plataforma quando se diz respeito a longo prazo, que é o meu objetivo, criar várias lojas que me gerem lucro todos os meses. Então se você vai escolher entre um dos dois para iniciar, a minha dica é escolha o Google. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando como que eu configuro uma campanha minha no Google, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo específico só mostrando como que eu configuro minha campanha de Google ali. Agora que eu já te mostrei todas as etapas e também sobre a fonte de tráfego, tem alguns pontos importantes que eu quero te passar aqui. O primeiro deles, e que poucas pessoas falam, é tenha um caixa disponível. Por mais que seja um negócio simples e acessível para várias pessoas, isso ainda continua sendo um negócio. Então sim, você vai precisar de um cartão de crédito, você vai precisar de um dinheiro para investir nessa loja, para investir nesses anúncios para começar a vender. Isso porque é bem provável que as suas primeiras campanhas não vão te dar lucro. Os seus primeiros produtos não vão ser produtos que vão sair vendendo como nunca. Tudo isso
vai exigir de você um tempo até que os resultados comecem a aparecer. Então você precisa aceitar essa ideia de que para fazer dinheiro, você precisa investir dinheiro. Se possível, faça aquilo que eu sempre recomendo. Comece a loja enquanto você ainda está trabalhando. É muito mais tranquilo você começar a sua loja ali sabendo que tem um dinheiro entrando todos os meses. Outra dica muito importante é mão na massa. Não tem jeito, apesar de ter inteligência artificial, vai ser importante que você dedique tempo e faça algumas ações na sua loja ali para que ela gere resultado. Então, se você está trabalhando, teve um tempinho de folga, vai estudar, vai trabalhar na sua loja, vai ajustar algumas coisinhas para que você possa de fato colher os resultados. E é com essa estratégia que eu acredito de verdade que qualquer pessoa consegue chegar nos seus primeiros 10 mil dólares com um tempo relativamente rápido, começando do zero. Por isso, não deixe de aplicar esse vídeo aqui. E se você, por algum motivo, ficou com dúvida em alguma etapa, deixa aqui nos comentários alguma parte de tudo que eu expliquei aqui que você acredita que faria sentido a gente fazer um vídeo mais profundo só sobre ele. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você quer aprender com quem tem resultados todos os dias, o link vai estar aí na descrição. É isso, pessoal. Espero ter ajudado e até mais.